Dentre os diversos profissionais do direito, o advogado público tem uma função específica. Ele é responsável pelos pareceres técnicos que orientam a aplicação das verbas e, assim, defende o Estado e os brasileiros na aplicação correta dos recursos. A advocacia pública está entre as funções essenciais da Justiça, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública. A PEC 82 de 2007 trata da autonomia da advocacia pública. E para tratar desse tema, Cidadania convidou Joana Mello, presidente da Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia Geral da União, a ANAJUR, e Marcelo Terto, presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAP. Sejam bem-vindos aqui. Eu gostaria que vocês explicassem o que é o advogado público, quem é e o que ele faz. Bem, o advogado público, eu falo aqui na esfera federal e representando as demais entidades que congregam advogados públicos, a ANAUNE, UNAF, Simprofaz, APBC. Ou seja, você é uma representante de classe. Representante de classe e que faz parte desse movimento. Nós somos, hoje, 9 entidades que congregam, que trabalham com esse movimento em defesa da PEC e da propriedade, que é a PEC 82. Pois bem, o papel do advogado público é aquele que dá o norte para o gestor público. Ou seja, orienta, ele não entra no mérito das questões das políticas públicas, mas sim ele orienta juridicamente como como ele deve se comportar, obedecendo à Constituição, às leis, né? O norte do gestor é a Constituição, o norte do advogado, de um modo geral, em especial do advogado público, é a Constituição. Vocês, o Tribunal de Contas da União é um órgão acessório do Legislativo Federal. Então, vocês, de uma certa maneira, têm um trabalho semelhante ao do Tribunal de Contas, sendo que não é meramente analisar verbas, mas sim se a lei, com relação a verbas, destinação de recursos, está sendo aplicada. É isso? Exato. Na elaboração de um edital, de uma licitação, por exemplo, tem que obedecer alguns critérios, né? A lei, a lei que trata de licitações. Na esfera, no que diz respeito à defesa judicial, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e que cuida da defesa da União, tanto na esfera administrativa quanto judicial, ela cuida exatamente de orientar o gestor, de dar um suporte ao gestor nessa atuação. Então, não vai dizer para o gestor se ou vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Às vezes o gestor está até bem intencionado, mas a forma como ele quer colocar em prática uma política pública, mostrar para o cidadão brasileiro que ele está cumprindo, honrando aquilo que ele prometeu quando, nas eleições, né, ele vai obedecer exatamente o que determina a lei e a Constituição. Paulo, a advocacia pública, aliada aos demais órgãos, que eu não vou dizer de controle, basicamente, mas os órgãos que têm e que servem como funções técnicas para que a administração tenha um sentido de continuidade. A advocacia pública, ela é a advocacia como função essencial à justiça, assim como é o Ministério Público, assim como é a Defensoria Pública, porque ela tem um papel paralelo e complementar essas demais funções, que tem atribuições críticas, por exemplo, dentro do processo da administração pública. Um prefeito, um governador de estado podem recorrer eventualmente à advocacia pública para orientá-los, ou de moto próprio, ou vocês é que vão ser acionados? Na área de licitações é obrigatório a emissão de um parecer por um procurador ou por um advogado público de carreira. Sim. Concursado, integrante de uma carreira que estruture e que organize essa função para que garanta a memória jurídica do Estado, para que não se mude e se faça do jeito que se bem entender, à mercê dessas mudanças, dessas alternâncias de poder de 4 em 4 anos. Aí você está quase respondendo o que eu ia perguntar em seguida, que é, se vocês entraram com essa proposta de emenda à Constituição 82 de 2007,
almejando a autonomia para o exercício profissional de vocês, alguma coisa estava incomodando. Que aresta era essa? Aí eu complemento a resposta à primeira pergunta que iniciei a te esclarecer. Porque, ao lado de todas as funções, como o controle de contas do TCU, do Ministério Público e da Defensoria, nós temos um papel que é próprio, que é o exercício da advocacia. Como a Joana falou, nós servimos de norte para dar segurança para quem gera e para quem é administrado e representado pelos políticos, de que a administração funciona para servir o povo de acordo com as leis a que ele serve, né? E que o orienta. Por quê? Na verdade, a advocacia pública ela tem a função e a obrigação de orientar para que os atos do administrador público sejam praticados conforme essas leis. E nessa orientação ele pode, inclusive, divergir do controle de contas, como divergir dos órgãos do Ministério Público e da Defensoria Pública. E é por isso que ele precisa de autonomia. E todos eles têm autonomia. Essa autonomia ela serve para quê? Para garantir uma estrutura institucional que preserve a inviolabilidade no exercício da tua função. Porque não existe função advocatícia sem autonomia, sem independência técnica. Assim como um engenheiro não pode sofrer ingerências de ordem política para construir uma ponte que possa cair por deficiências de cálculo. Doutora Joana, já aconteceu, suponho que já deve ter acontecido, casos em que o advogado público foi submetido a pressões no decurso do seu trabalho, do exercício da sua tarefa principal, ou não? Olha, eu tenho conhecimento de colega, não vou citar nome nem o caso, mas que chegou ao meu conhecimento na conversa assim informal entre colegas, que numa determinada consultoria chegou um processo e a pressão, e vem a pressão de todos os lados. Não para dizer assim, vá fazer assim, mas querendo dar uma orientação. O advogado chegou, essa pessoa chegou e disse, olha, a minha posição é esta, eu tenho que obedecer à lei de licitações, eu tenho que obedecer à Constituição. Meu parecer é esse. Se o senhor ou a senhora não concordar que o consultor ele tem essa autonomia de dizer não concordo com o seu parecer, porque no direito você pode interpretar de uma forma, na minha interpretação que eu faço da Constituição e da lei que rege esse tema, eu entendo desta forma. Mas o senhor fica à vontade, o senhor pode avocar o processo e elaborar o seu parecer. Ou então, o senhor discordar fundamentadamente do que eu vou escrever do meu posicionamento. E quando essa pessoa que está tentando exercer pressão quer recorrer a uma instância superior a quem pertence, àquela qual pertence o advogado público, a quem essa pessoa, ou essa entidade, ou esse representante vai? A própria estrutura da advocacia pública te permite isso. O advogado ele atua independente, de forma isolada, funcionalmente, mas ou seja, os pareceres vocês se reportam deles, a quem? Nós nos reportamos diretamente à consulta, né? Vocês que nos é provocada. Vocês não têm não há hierarquia. Agora, você emite a sua opinião e há outras instâncias que podem rediscutir aquela orientação. Mas isso do ponto de vista institucional. O que tem que ficar claro é de que um advogado, seja ele público ou privado, ele vive naturalmente sob pressão. O que é a advocacia? Qual a relação da Advocacia Geral da União com vocês? Na verdade... Nós integramos, nós somos membros da Advocacia Geral da União. Então, vocês se reportam ao Advogado Geral da União. Por exemplo, em cada consultoria, na esplanada dos ministérios, em todos os ministérios, tem uma consultoria jurídica. Sim, é porque... Para os leigos como exatamente. Eu, fica difícil então, entender esse organograma. Então, na esplanada, nós temos vários ministérios. Cada ministério tem uma consultoria jurídica. Essa consultoria, o chefe maior dela é o consultor, que é de livre nomeação do ministro da pasta. Sim. Que hoje já se tem um entendimento, na grande maioria estão escolhendo os membros da carreira, mas é de livre nomeação, ele pode escolher alguém que não seja da carreira. Mas, para elaborar parecer e assinar esse parecer, tem que ser um advogado público. Tem que ser um advogado da União. E aí, se este consultor não concordar com esse posicionamento, ele tem está respaldado também de contestar, de não aceitar, mas ele tem que fundamentar, que é a orientação do ministro. Agora,
esse parecer também não é vinculante. Ele pode dizer, não vou cumprir, mas ele está assumindo a responsabilidade de, num futuro, se ele for questionado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pela própria sociedade, se ele seguiu a orientação jurídica, ele está respaldado, ele está tranquilo. E, inclusive, a própria Advocacia Geral da União pode fazer a defesa desse gestor, porque ele o fez com fundamento, com base, com sustentação numa manifestação técnica, uma manifestação de um advogado público de carreira. E a não existência da autonomia neste momento fragiliza o advogado público? Fragiliza o advogado público individualmente e institucionalmente como organização de carreira, como uma fonte de segurança jurídica, né, que atua de forma independente para interpretar o direito e as ações administrativas de acordo com o direito dentro do espaço de interpretação jurídica possível, com o uso da técnica, porque nós somos formados, inclusive, para provocar essas divergências quando há uma discordância entre o gestor público, entre a administração pública e o Ministério Público, ou entre alguma entidade associativa, né, representativa de algum interesse da sociedade. Bom, tramita aqui no Senado dois processos aqui, vamos dizer assim, correm o presidente Renan instalou uma comissão para a reforma da Lei 8666. Ao mesmo tempo, a presidente Dilma mandou para cá uma medida provisória no final do ano passado, a medida provisória 630, que foi para a Câmara, foi aprovada, veio para cá com uma ressalva do parecer aqui da senadora Gleice Hoffmann, que é o regime diferenciado de contratações públicas. Bom, como vocês lidam no dia a dia com isso, e esse regime diferenciado de contratações públicas parece que faculta ao administrador, tanto a União como estados e municípios, optar, em vez da Lei 8666, pelo regime diferenciado de contratações públicas. Que opinião vocês têm, primeiro, a respeito da Lei 8666, onde ela poderia ser melhorada, a Lei de Licitações, e como vocês veem essa opção do administrador, claro, que quer tocar a obra mais rápido, quer fazer a licitação e o contrato mais rápido? Por favor, a senhora primeiro. Olha, essa questão da alteração da lei tem dentro da própria AGU um órgão que faz essa análise prévia, que dá esse suporte, porque o advogado-geral da União, ele presta um assessoramento jurídico para a presidência da República. Ele é o assessor direto da presidência da República, que dá o norte também para o presidente da República. Então, nós temos que... eu não tenho agora exatamente toda a fundamentação se isso passou realmente pelo advogado-geral e se foi feita essa análise, porque ele faz análise também da constitucionalidade das leis, das medidas provisórias que são encaminhadas aqui para a Casa para o Legislativo. Né? Então, nesse momento, eu posso até me abster de entrar em detalhes sobre esse tema, até porque ele deve ter passado pelo crivo do nosso advogado geral e eu acredito que ele deva ter analisado, os órgãos de assessoramento devem ter analisado bem essa questão. A Lei 8666 e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, eles são importantes instrumentos de atuação do advogado. Por quê? Porque todo o processo de licitação e de contratação na administração pública passa preventivamente e previamente por um advogado. Para quê? Para que ele oriente se aquele processo está sendo e aquela contratação está sendo realizada de acordo com a lei. Tanto no que diz respeito à garantia do direito de concorrência, como as formalidades do próprio processo de contratação, para que se garanta melhores preços e etc. Tudo que tem valor jurídico passa por nossas mãos nesse momento. Se as leis estão vigentes, com toda certeza, se não haver nenhuma inconstitucionalidade gritante, nós temos que orientar a ação administrativa no momento de contratar um serviço ou uma obra ou aquisição de materiais, para que ela faça essa contratação de acordo com as leis então vigentes. Porque essas leis passaram pelo parlamento, foram avaliadas politicamente e hoje têm um valor jurídico porque promulgadas e publicadas. Né? Em síntese, vocês não querem discutir a lei, nem fazer o juízo pessoal, nem exprimir o juízo pessoal de vocês. Nós não absolutamente. Podemos, a ideia é que nós discutimos hoje a autonomia institucional da advocacia pública. Por alguma razão, né? Não para comprometer ou para nos imiscuirmos no mérito das políticas públicas. Sim.
os políticos, o presidente da República, os governadores, os executivos da administração pública, eles são eleitos e têm legitimidade para fazer essas opções políticas. Agora, a realização dessas opções políticas, elas têm que se dar em conformidade com a lei. Quantos são os advogados públicos e onde se localizam eles em todo o país? Olha, são em torno de 8.000 advogados públicos. A Advocacia Geral da União tem várias unidades no Brasil inteiro. Isso federal, né? Federal. No âmbito federal, nós atuamos nas 5 regiões. São 5 tribunais regionais federais e nós temos 5 procuradorias regionais no Brasil inteiro. Então, só a primeira região, nós representamos, a primeira região representa 13 estados, mais o Distrito Federal, 3 estados da unidade, a primeira região. Então, tem a 5ª região, que é do Nordeste, que fica em Recife. Tem a 4ª, a 3ª, a 2ª, que é no... Ela segue a área de competência ela dos tribunais segue, ela é regionais distribuída, federais. a AGU ela é distribuída, as procuradorias são distribuídas obedecendo os tribunais regionais federais. Nos estados, eu já represento os procuradores dos estados e do Distrito Federal, que é um outro nível de federação, mas que tem o mesmo sentido de organização como função de advocacia pública. Só que nós somos organizados em órgãos que representam o Estado através de suas procuradorias gerais, dos estados e aqui no Distrito Federal, do Distrito Federal. Assim como os municipais, que hoje brigam pela constitucionalização, tem até um projeto, a PEC 17, que está em tramitação aqui no Senado Federal, já foi aprovado com um quórum qualificadíssimo na Câmara dos Deputados, buscam essa constitucionalização, mas eu acho que, por simetria, já há uma imposição para a organização também desses serviços nos municípios. Vocês também têm... Pois não. Acho que até para a sociedade, para que ela compreenda verdadeiramente o papel do advogado público, eu me refiro aqui ao federal, nós temos essa atuação, é bom separar bem, tem a atuação consultiva, que é aquela que orienta a administrativa no âmbito dos ministérios, que dá esse suporte ao ministro de Estado, quando ele quer implementar uma política pública, quando quer elaborar um edital de licitação, alguma coisa que seja de interesse do país, na esfera consultiva. E é uma atuação preventiva, porque quando passa pelo crivo da legalidade e esse feito pelo advogado público, dificilmente essa política será judicializada. E mesmo que seja judicializada, quando tem toda essa análise da parte consultiva, quando chega na justiça, também aí já tem os advogados que atuam defendendo na justiça políticas públicas, defendendo inclusive o gestor que agiu corretamente, mas por algum motivo ele está sendo demandado por um outro gestor que chegou posteriormente ou que talvez tenha uma visão diferente, uma área de atrito, e aí ele quer demandar contra aquele gestor. É feita uma análise e a própria Advocacia Geral da União faz a defesa desse gestor desde que tenha obedecido. Correto. Agora, aquele gestor que teve a liberdade de optar, de dizer, não seguirei este parecer, ele está assumindo a responsabilidade de, no futuro, ser demandado. Doutor Marcelo, eu não sei se vocês têm o poder de investigar ou, se não tiverem, a quem entregam, a quem perguntam, a quem recorrem para que investiguem. Na verdade, hoje você tem a lei de acesso à informação e tem na administração pública um conceito de transparência que vem sendo trabalhado e exigido por parte da sociedade. Hoje, as informações da administração pública estão abertas. E a administração pública, como função de Estado, ela tem o dever de responder a todas as provocações, seja por parte diretamente de um cidadão ou de uma associação, né, ou esse cidadão organicamente organizado através ou representado por uma associação, da parte do próprio Estado, pelo Ministério Público, pela Defensoria. O indivíduo ele pode representar e essa representação ela deve ser respondida a tempo, acho que no prazo de até 20 dias, sob pena até de responsabilidade do gestor público. Essas informações chegam a nós através dessas representações, mas habitualmente, até porque nossa função é de advogado, a nossa função, a Joana falou muito bem, nós temos 3 papéis muito importantes e por isso somos essenciais à justiça e somos carreira constitucional, porque nós temos a função de assessoramento, de estar do lado do gestor,
orientando, dizendo, olha, não faz dessa forma porque a lei não permite. Se você fizer, você vai responder, vai haver consequências terríveis. E a sociedade ela pode sofrer as consequências dessa, às vezes, irresponsabilidade. Ou através de uma consulta formal, de uma atividade formal, que é na emissão de pareceres, como nós falamos antes no processo de licitações. E se nada disso der certo e o Estado for questionado, nós temos o papel também de fazer a representação ou a apresentação jurídica do ente público na Justiça, que é onde entra em discussão, inclusive, outras funções tão relevantes quanto a nossa, que é o Ministério Público, Defensoria e o próprio cidadão, às vezes, representado por seu advogado. E políticas públicas, por exemplo, que são demandadas, ou obras importantes para o país, e lá no final, lá na ponta, o cidadão brasileiro que paga os seus impostos, quando há uma demanda suspendendo uma obra pública, às vezes até por questões que não são jurídicas, mas ideológicas, e é trazida sobre o manto da legalidade, um questionamento de uma legalidade, mas às vezes a gente percebe que ali por trás tem uma questão ideológica. Nós fazemos a defesa, procuramos cassar a decisão referente à suspensão daquela obra que é importante, e nós podemos até citar aqui um caso que foi emblemático. Recebendo um monte de telefonema, olha isso aí. Nós tivemos uma questão emblemática que foi Belo Monte, que foi suspensa várias vezes. Né, que é uma obra importante para o país, a questão energética. Né? Nós tivemos a questão do Enem, nós tivemos o Mais Médico, nós tivemos várias demandas aí, que é de interesse da sociedade brasileira. Se a política é simpática ou não, não nos diz respeito questionar o mérito dessa política, mas sim se ela obedeceu critérios de legalidade. E é nesse papel de fazer o contraponto, ou seja, a política pública foi questionada, muito embora encontrasse um amparo legítimo e jurídico por seu órgão de advocacia pública. Foi, nesses casos de investimento em infraestrutura, em programas como o Mais Médicos, nós temos que ter garantido, e aí retomamos a pauta da autonomia através da PEC 82, uma autonomia institucional que protege a inviolabilidade do advogado como um elemento de argumentação, né? Um instrumento de argumentação e contra-argumentação para que a democracia também prevaleça, porque às vezes o gestor que foi eleito tem a sua opção questionada pelo Ministério Público e a administração pública, para defender essa opção, tem que ter um corpo jurídico permanente, contínuo, estável, seguro e com suas prerrogativas asseguradas para que ele não responda, porque isso acontece muito. Porque essas opções jurídicas e essas orientações jurídicas hoje estão sendo questionadas por membros do Ministério Público e por órgãos de controle externo de contas, como o Tribunal de Contas da União na esfera federal, e hoje eu tenho até procuradores dos estados respondendo tomada de contas aqui por emissão de pareceres, porque boa parte dos investimentos dos estados dependem de investimentos com recursos federais através de convênios, então sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas, mas essa liberdade de orientar e de defender um ponto de vista está sendo questionada e o advogado, em vez de figurar como defensor do ato ou da contratação no órgão de contas, ele é relacionado como réu. Como corresponsável, Exato. Quando deveria estar lá com liberdade e tranquilidade para defender o ato que foi praticado pela administração pública. Imagine bem, pública. tem uma questão aqui também, o advogado, nós já tivemos que impetrar habeas corpus para que um advogado público não fosse preso. Por quê? E tem as multas também, né? Por a multa pessoal, o magistrado, o advogado, alguns magistrados, eu acho que inadvertidamente, eu acredito até pelo volume de trabalho, aplica multa pessoal ao advogado. O advogado não é parte, isso é elementar. Qualquer cidadão que não precisa ser advogado sabe que o advogado não é parte. O advogado público não é parte. O advogado público e o privado também. Então, nós já tivemos que impetrar habeas corpus para que um advogado não fosse preso. Por quê? A ordem era para o gestor cumprir a decisão judicial. O gestor não cumpriu e o juiz determinou a prisão do advogado. Então, nós não temos essa... Melhor defesa da autonomia... A senhora não podia ter feito, o senhor não podia ter feito. Obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, a única coisa contra a qual a gente não pode lutar é o tempo. Tinha tanta coisa a dizer, mas eu só tenho a agradecer. Exatamente. Nós, do movimento, temos a agradecer o espaço Exatamente. democrático para nós trazermos também o nosso ponto de vista e a defesa, acho que coerente, dessa autonomia institucional da advocacia pública. Muito obrigado mais uma vez.
Nós é que agradecemos essa oportunidade. Cidadania conversou com Joana Mello, presidente da ANAJUR, e Marcelo Terto, sobre a autonomia da advocacia pública. Mande suas críticas e sugestões para nós. Liga para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.